desde que conversamos pela última vez, aconteceu tanta coisa. Inclusive uma pandemia. A vida dos profissionais da saúde e de toda a humanidade virou de pernas pro ar. Olha, se algum dia o coronavírus não esteve entre nós, eu não lembro. Mentira, eu lembro sim. Eu lembro porque antes disso tudo, nós gravamos um programa sobre a residência, carreira e o mercado de trabalho dos médicos de família e comunidade. É engraçado hoje escutarmos as entrevistas que fizemos e perceber que em nenhum momento falamos sobre o coronavírus. Durante a edição, nós até pensamos em inserir o assunto, mas desistimos. Optamos por manter as entrevistas como estão. Como este é um podcast atemporal, sobre carreira médica, acreditamos que ajudará muitos residentes que se interessam por essa especialidade, seja durante ou após a pandemia. Nós estamos gravando em maio de 2020. Então, se você estiver ouvindo este episódio no final do ano, ou em 2021, ou em qualquer outro ano, deve saber muito melhor do que nós sobre o desenrolar da pandemia. Antes de começar, nós gostaríamos de deixar a nossa homenagem para todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente contra o vírus. E a todas as milhares de vítimas que o coronavírus levou e às suas famílias, nosso respeito. Dito isto, vamos ao programa. Eu sou a Vitória Greve. E eu sou o Vinícius Casimiro. E esse é o Sanarcast. Já ouviram isso? Que na medicina e no amor, Nijamé e tu junto? Você não pode falar de flex pupilar, rapaz? Nem sempre, nem nunca. Credo, anemia. Vamos pedir anulação de prova, é isso aí. E o agente etiológico é a Borrelia burgdorferi. Eu não sei falar esse nome. Se você virar em cirurgia, dou uma dica. Guarda essa, engorda 10 quilos agora. Pelo próximo ano, você vai perder tudo. Papa próximo. Pau na moleira. Essa música que estamos ouvindo é do filme Central do Brasil. O filme retrata a história de Dora e Josué. Ela começa no centro do Rio de Janeiro e vai até o sertão nordestino. As diferenças entre uma idosa e um menino, bem como as diferenças nas paisagens do Brasil que vemos no filme, nos fazem pensar a importância de uma medicina preventiva e também dos princípios doutrinários do SUS. Universalidade, equidade e integralidade. Josué, faz muito tempo que eu não mando uma carta pra alguém. Agora eu tô mandando essa carta pra você. Mas a história do SUS começou bem antes da do Central do Brasil. Em setembro de 1978, quando ainda existia a União Soviética, houve a primeira Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, na cidade de Alma-Ata, capital do Cazaquistão. Para contextualizar vocês, nesse período o Brasil estava lentamente saindo da ditadura, e foi nesse mesmo ano, em 78, que o AI-5 foi revogado. O AI-5 faz 10 anos amanhã. Será o último aniversário do ato, que vai desaparecer no dia 1º de janeiro, quando as reformas políticas entram em vigor. Bom, voltando ao Cazaquistão, a partir dessa conferência foi criada a Declaração de Alma-Ata. Essa foi a primeira vez que líderes mundiais se reuniram para discutir sobre a saúde como um direito humano fundamental. E o Brasil com isso? Pois então, foi por causa dessa conferência lá do outro lado do globo que os primeiros programas de especialidade em medicina de família e comunidade começaram a se formar aqui no nosso país. Naquela época, a especialidade nem tinha esse nome. De lá para cá, muita água passou pela ponte. O Sistema Único de Saúde, o SUS, foi criado. O presidente da Constituinte assinou 5 exemplares originais da nova Constituição e, precisamente às 3:45, fez a promulgação. Declaro promulgada. Em 1994, criaram o Programa Saúde da Família, que hoje se chama Estratégia Saúde da Família, porque já deixou de ser um programa. A atenção primária à saúde brasileira cresceu e atualmente possui milhares de unidades básicas de saúde, as UBS. Elas cobrem cerca de 70% do território nacional, e a medicina de família no Brasil ainda é exercida predominantemente aí, nos postos de saúde. Mas isso não significa que esses especialistas não estejam presentes no setor privado. Ao longo do programa, vamos explicar melhor onde eles atuam. O médico ou a médica de família atende pessoas de todas as idades e sexos, prestando assistência de forma contínua. O tratamento não é de uma perspectiva curativista, ou seja, não acontece apenas quando existe um problema de saúde. Este profissional também é responsável por realizar trabalho de prevenção, cura e reabilitação. Para se ter uma ideia da importância dessa especialidade para a saúde pública, uma equipe de saúde da família bem formada resolve de 75% a 85% dos problemas trazidos pela comunidade. O SUS tem problemas graves, claro.
Mas antes deles, como dizem os especialistas em saúde pública, a população pobre dependia da caridade. E hoje, saúde é um direito. Bom, chega de dados, de datas, de números. Casimiro, vamos apresentar os nossos entrevistados? Vamos, nós conversamos com Maitê Dadal, ela é professora da Sanari e residente de Medicina de Família e Comunidade na Unicamp, em Campinas. E o nosso segundo entrevistado é o Rodrigo Lima. Ele é pernambucano de Recife e tem uma longa trajetória atuando como médico de família. Ele mora hoje em Brasília e é médico e preceptor na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Nasci em São Paulo, mas já fui morar numa cidadezinha bem pequenininha do interior. Então eu fui criada em Águas de Lindóia, então falo que eu sou de Águas de Lindóia. E fui fazer faculdade em São Paulo, na capital, numa universidade que chama Universidade Cidade de São Paulo, Unicid. E durante a minha graduação, ela tem um certo foco na atenção primária, era um novo modelo de medicina na época, muito criticado, inclusive, porque a gente passava já desde o primeiro ano nas unidades básicas de saúde, fazia atividade multidisciplinar já desde o começo da faculdade, então muitos achavam isso estranho e eu adorava. E aí fiz a faculdade, realmente não tinha muito em mente o que seguir, e todo estágio que eu passava, eu tinha certeza absoluta que eu queria seguir aquela área. Então, quando eu passava pela pediatria, eu não tinha dúvidas de que eu tinha nascido para ser pediatra. Quando eu passava pela ginecologia obstetrícia, eu não tinha dúvidas também que eu tinha nascido para aquilo. Então, eu dava umas viajadas, tentando me encontrar entre as especialidades. Aí foi chegando o quinto, sexto ano, as pessoas já super decididas, e eu comecei a ficar muito triste, muito ansiosa, porque eu não tinha decidido que eu queria seguir. Até que eu fiquei bem ansiosa mesmo, e comecei a por fim, falar, tá tudo bem, é melhor eu não decidir mesmo do que fazer alguma coisa errada, mas eu estava realmente assim, para mim eu amava tudo era extremamente interessante. E um dia um professor da medicina de família, Renato Walsh, devo muito a ele, uma pessoa muito especial, ele sentou e falou: Maitê, você gosta de todas as áreas e tudo que você gosta de todas as áreas é passível de ser realizado na medicina de família e comunidade, na atenção primária. Você gosta da pediatria, de puericultura, da GO de pré-natal, de atendimento preventivo, de gineco geral, rastreamento. E o que você, por exemplo, você faria GO e se vê operando as pessoas? Eu falei, não, eu não gosto, eu ia ignorar essa parte. E aí, depois desse dia, eu falei, nossa, acho que realmente me formei, né? Fui trabalhar na minha cidade, eu trabalhei no OBS como se eu fosse médica de família e comunidade, e eu gostei muito, muito mesmo de fato, estar inserida numa equipe multi, de ter contato com a gestão, né? Eu trabalhei em Águas de Lindóia, uma cidade muito pequena, então eu tive contato com a gestão da saúde da cidade, então era muito interessante para mim ter contato com a vigilância epidemiológica. E eu comecei a achar que realmente aquela era a minha praia, e aí decidi fazer a residência de medicina de família e comunidade. Aí no fim de 2018 eu prestei a residência na Unicamp, eu me foquei na Unicamp, que era onde eu queria estar, tanto por critérios geográficos, né, que ela era bem localizada exatamente onde eu queria morar, e por conta da qualidade da residência lá, né? A Unicamp em si tem um departamento de saúde coletiva muito grande, muito famoso, tem personalidades muito conhecidas que criaram o SUS e coisas importantíssimas do SUS naquele departamento. Então, eu mirei na Unicamp e cá estou. E como é essa residência na Unicamp? A residência da medicina de família e comunidade, é importante ressaltar que ela varia demais de serviço para serviço. Mas, de grosso modo, é uma residência de 2 anos. Existe já, pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, um currículo, né, uma matriz de competências que a gente tem que cumprir ao longo da residência. Porém, varia muito, porque é uma especialidade extremamente abrangente, né? Então é difícil os serviços conseguirem ser homogêneos, né? Realmente tem faculdades que é melhor em alguma coisa, outras que são melhores em outros quesitos. Mas, basicamente, a residência é da seguinte forma, né? Nós somos longitudinais, horizontais, né, na unidade básica de saúde ao longo da residência. E entre esses dias nas unidades básicas, a gente passa em estágios que a gente considera externos, que são externos à unidade básica. Então, eu vou contar como é que foi o meu R1. Né? Então, eu entrei na residência em março eu fiquei inteiro na unidade básica de saúde, e abril foi o meu dia de passar na ginecologia e na obstetrícia. Então, a gente ficava apenas 2 dias fora da UBS,
E eu passava em ambulatório de planejamento familiar, que era basicamente um ambulatório para a gente aprender a colocar DIU, dispositivo intrauterino, ambulatório de pré-natal adolescente, para a gente aprender a manejar dentro, apesar de ser dentro do hospital terciário, mas aprender a manejar uma população mais jovem, mais vulnerável, que a gente tem que ficar muito atento ao suporte familiar, né, ao apoio familiar. Então foi muito legal esse ambulatório. E a gente dava plantão no pronto atendimento para saber manejar um pouco melhor as emergências, urgências obstétricas e ginecológicas e principalmente saber o limite da atenção primária quando a gente está atendendo sangramento no gestante, até que ponto a gente consegue ficar, até que ponto a gente tem que caminhar para o hospital. E foi esse meu mês. Depois, se eu não me engano, eu tive mais um mês de DS, né? Porque pela carga horária da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, a gente tem que cumprir 70% na atenção primária. Então, 30% pode ser de estágios externos, né? Que é fora da unidade básica. Maio e junho eu fiquei na unidade básica de saúde e no mês de julho eu passei o mês todo, um dos poucos estágios que a gente faz todos os dias, eu passei no pronto-socorro de pediatria. A gente atendia junto com os residentes da pediatria, basicamente todos os casos, né? Então era um pronto-socorro referenciado, mas mesmo assim chegavam muitas pessoas pela porta, né? Que não podiam negar o atendimento. Qual eram as diferenças do atendimento dos residentes de medicina da família e dos residentes de pediatria? Então, não existia, a princípio, nenhuma diferença. Nós éramos considerados residentes iguais, né? Então, certo. A gente atendia o que chegava na porta. Entendi. Porém, eu consegui combinar, enquanto eu passava no estágio, em tentar pegar os casos que seriam mais corriqueiros na atenção primária. Então, as crianças nefropatas, que tinham doenças hepáticas, aquelas que tinham múltiplas comorbidades que acompanhavam no ambulatório, por serem crianças realmente bem graves, eu até evitava atender. Porque são crianças que eu, obviamente, encaminharia para um serviço terciário, né? Se é uma criança que já tem um tumor cerebral, por exemplo, eu evitava atender, acho que eu deixava mais com o pessoal da pediatria, eles aceitaram no mês que eu passei. Falei, olha, gente, eu vou tentar pegar mais as asmas, as crianças saudáveis, né, agudizadas, porque é isso que eu vou ver no meu dia a dia, né, são asmas, doenças virais das áreas respiratórias, pneumonia. Entendi. Mas esse aí foi um pacto seu, então, né, com os demais residentes? Isso, foi um pacto meu. Entendi. Você tem mais, a sua turma é de quantos? 4 residentes, esqueci de falar. Tá, mas aí continua. Então, nós somos em 4 R1s e 2 R2, que 2 acabaram saindo. Entendi. Mas daí continua, aí você passou pelo pronto-socorro de pediatria. E aí? Isso. Aí depois eu passei mais um mês na unidade básica, e depois eu conto mais ou menos como que é o dia a dia da unidade básica, que é o mais interessante, né? E aí eu passei no estágio a gente chama de DM Loco, que é o de diabetes e locos, que é de reumato, né? Então a gente tinha um ambulatório de pé diabético, um ambulatório de DM1, que é para a gente aprender a manejar melhor a insulina, orientar melhor esse tipo de paciente. E aí depois a gente passava no ambulatório, eram 2 dias fora também. Depois a gente passava no ambulatório de reumatologia geral da Policlínica, onde recebia os encaminhamentos da atenção primária. E nesse ambulatório foi muito interessante ver o quanto de encaminhamento ruim que chega, né, de paciente que outros profissionais, outros colegas que mandam dor crônica, por exemplo, para um ambulatório de especialidade, tem ao mínimo investigar essa dor crônica, tentar chegar numa conclusão para ver qual profissional vai ser melhor encaminhado, ou se não consegue resolver na própria atenção primária. Então, é uma professora muito querida nossa, que ela faz questão da gente ter essa vivência, justamente para a gente ver como a gente tem sim que manejar muito mais coisa na atenção primária, e a residência está aqui para nos preparar para isso. E também para a gente aprender alguns procedimentos em reumatologia, então a gente aprendeu a fazer infiltração articular, infiltração em geral em pontos dolorosos. É um ambulatório mais para a gente aprender a lidar com esses quadros de dor crônica e também diferenciar artrite reumatoide, de osteoartrite, alguns casos de lúpus a gente também atende. Então foi bem interessante. E do pé diabético são aqueles casos. Também foi um ambulatório que eu me surpreendi. Eu achei a princípio, nossa, que saco, vou passar num ambulatório de pé. E eu que tenho toda essa visão integral do paciente, passar num ambulatório que só vê pé, eu achei que ia ser bem específico. E muito pelo contrário, foi muito interessante. O primeiro contato, eu cheguei lá e falei, aqui eu vou aprender o limite, né? Quando eu tenho que encaminhar o pé diabético para o endócrino, ela falou, você nunca vai ter que encaminhar o pé diabético para o endócrino, porque da sua competência, você que tem que resolver isso.
E ela falou, se existissem bons médicos de família, esse ambulatório não existiria. Porque se você tiver que encaminhar, você vai ou encaminhar para o cirurgião vascular ou para o ortopedista, né, que seria esse tipo de complicação, e não para cá. Então foi muito legal, porque eu já me senti assim, pô, então aqui eles valorizam o meu trabalho, né? E a gente sabe que, infelizmente, em alguns lugares eles não valorizam muito a presença do médico de família, né? E você acha que isso é uma característica da Unicamp? Você falou que cada instituição tem uma postura um pouco diferente. Você consegue descrever? Eu acho que é uma característica, sim, porque a Unicamp, ela forma hiperespecialistas. Então, ela forma, assim, é muito raro, por exemplo, um pediatra que se forma lá não fazer uma sub, então não fazer um neuropediatria, nefropediatria, reumatopediatria. Também é muito comum você ter as subespecialidades mesmo, então alguém faz neuro, se especializa em doenças do movimento. Então, passar alguém que simplesmente quer ser um clínico geral é uma ideia bem diferente do que a universidade está acostumada. E uma característica da Unicamp é a gente atender bastante politransplantado, né? Ou transplantado renal, por exemplo, ou outros tipos de transplante. E também foi uma surpresa que eu tive, porque na minha cabeça, todo transplantado eu teria que encaminhar se tivesse qualquer febre. Aí, nesse estágio, eu aprendi que depois de um certo tempo de imunossupressão, o paciente acaba se contaminando pelas mesmas cepas da comunidade. Então, que eu poderia, sim, manejar uma dor de garganta num paciente com transplante renal, numa UBS, sem congestionar o hospital, sem mandar ele para atenção terciária só para tomar um antibiótico e ser reavaliado. Então, foi bem empoderador mesmo esse estágio, de mostrar que sim, eu sou capaz de fazer muito mais coisa do que eu imaginava no UBS. E o último estágio externo do R1 é o de psiquiatria, que a gente passa também no pronto-socorro de psiquiatria, passa em ambulatórios, tem ambulatório de substância psicoativa, ambulatório de psicogeriatria, ambulatório de psiquiatria infantil. E o dia a dia na unidade básica? Então, o dia a dia na unidade básica é maravilhoso, assim, varia muito, né? Então, na Unicamp nós somos divididos em 2 unidades básicas, então vai 2 residentes para uma e vai 2 residentes para outra. E é interessante, assim, para quem está ouvindo esse podcast, para quem quer fazer medicina de família e comunidade, entender que dependendo da UBS que você está, o aprendizado é um pouco diferente, né? Varia muito, porque o território muda e você vê como você trabalha em função da sua comunidade, né? Sua comunidade exige um certo trabalho, exige alguma coisa da equipe, a equipe vai prover, então varia bastante. Então, na Unicamp a gente tem 2 cenários, né, que podem ser que mudem futuramente, mas atualmente é um cenário em zona rural e um cenário em zona de população. Eu tive a experiência de estar nos 2, né, então eu fiquei até o mês passado no cenário de zona rural e agora esse mês eu estou passando pelo novo cenário. E vou contar um pouquinho do dia a dia geral mesmo, que é em comum entre os 2, e depois eu falo um pouco das características de uma zona rural e de uma zona de população. Mas no dia a dia geral é bem variado da medicina de família, então para mim isso é o mais interessante. Então no mesmo dia você faz um pré-natal, você atende um idoso acamado, você cuida de um crônico, atende uma doença respiratória descompensada, um DPOC exacerbado ou alguma emergência, faz um procedimento, faz uma primeira consulta de um RN, por exemplo, tudo no mesmo dia. Um dia a dia muito variado, não tem como enjoar, porque você sempre atende um público variado, né, uma gama de queixas variadas e também faz todo o acompanhamento de rotina, né, puericultura, pré-natal. E nas nossas unidades básicas a gente não divide por dia, né? A gente misturava tudo no mesmo dia justamente para poder ter esse perfil de unidade básica de medicina de família mesmo. Então a gente não separava o dia da criança, o dia da gestante, o dia dos crônicos, era todos no mesmo dia. Então separávamos o dia da visita porque precisava do carro, né? E na unidade básica, o mais interessante que eu também estou tendo a oportunidade de vivenciar bastante agora na residência é o acompanhamento multidisciplinar. Então, no pré-natal, por exemplo, a gente divide os casos com enfermeira, tem casos que a gente vai precisar de uma psicóloga, de um tratamento com uma terapeuta ocupacional, com até outras especialidades. Então, é muito importante isso, a gente utilizar os outros membros da equipe para chegar num tratamento mais adequado, para, de fato, aí prover para o paciente o que é mais adequado para ele. Porque a gente tem a formação na medicina extremamente médico-cêntrico, que só a gente faz, só a gente resolve. E não, eu vejo que não é assim. E eu só consegui ver que eu tive uma formação assim quando eu comecei a dividir casos com a enfermagem e ver que elas fazem coisas bem melhores do que eu.
10 mil vezes melhores do que eu. Legal. Por exemplo, uma enfermeira orientar um cuidado de uma criança, de um recém-nascido, elas são fenomenais, porque elas são muito mais treinadas para dar esse tipo de orientação do que a gente. Então é muito interessante, eu tenho aprendido muito com a equipe multi. Maite, fala um pouquinho então da diferença entre a zona rural e a zona urbana, que você chegou a comentar. Maravilha. Bom, então inicialmente eu fiquei em território de zona rural, era uma zona rural até relativamente afastada de hospitais, do centro. A população era uma população relativamente carente, né, que dependia muito do centro de saúde. E por ser longe de outras estruturas de saúde, a gente tinha o perfil de receber bastante casos de urgência e de emergência. Então, eu comecei a atender coisas que eu jamais imaginaria atender numa unidade básica, como, por exemplo, acidente de moto, o paciente se acidentou e foi levado na UBS. E aí eu vi a importância de eu saber dar um atendimento inicial até esse paciente ser removido para um hospital através do SAMU, que demorava 5 horas para chegar onde eu estava, porque era realmente uma zona bem afastada. Então, chegava, por exemplo, muitos casos de acidente com animais peçonhentos, porque eram agricultores que trabalhavam no mato. Vários casos de acidente com animais, por exemplo, o boi sem querer atropelou um paciente que foi levado para mim, acidente com facão, muita sutura por acidente de facão. E acho que a principal característica da zona rural era isso, né, de você ter que ser um médico muito competente para conseguir dar conta de uma zona rural, porque o acesso é difícil, né, o paciente tem muita dificuldade de acesso até à própria unidade, então imagina. Era um território extremamente grande, casas muito afastadas umas das outras, estrada de terra. Então, se chovesse muito, meu paciente não conseguia chegar nem na própria unidade. E a falta de infraestrutura era algo frustrante, assim, ou...? Era. Infelizmente, a zona rural, pelo menos, aparentemente, recebia menos recurso, né, financeiro. E era uma equipe reduzida que trabalhava demais, assim, eu nunca vi uma equipe tão competente na minha vida, extremamente dedicada, ninguém parava um segundo naquele centro de saúde, mas, por exemplo, faltava medicação com frequência, faltava anestésico, então, muitas vezes a gente teve que encaminhar pacientes isso tudo porque não tinha recurso para fazer lá. E a gente sabe que é muito difícil ter que encaminhar um paciente de lá, então a gente tentava resolver ao máximo. E aí agora é a zona urbana. Você falou muito da zona rural. Agora eu estou numa zona urbana, é uma UBS bem maior, então eu estou numa estrutura completamente física, numa estrutura física completamente diferente. Onde eu estava na zona rural era uma equipe, agora são 3 equipes, então é bem maior, tem vários profissionais. Inclusive tem uma equipe ampliada, lá dentro tem psicólogo, tem terapeuta ocupacional. E nós da residência somos responsáveis por uma área de ocupação. Então é uma área muito, muito carente, uma área muito humilde. E como característica a gente tem uma altíssima prevalência de transtornos de saúde mental nesse local. Então tem muitos usuários de substância psicoativa, então muito tráfico, né, problemas de violência por conta do tráfico. As casas, né, são realmente aqueles barracos, então já tem também a vulnerabilidade física de morar num local como esse, tem esgoto a céu aberto, então é um lugar bem humilde mesmo. Então, por exemplo, no pré-natal de quem passa por lá, quem estava lá há mais tempo, é muito comum a gente fazer pré-natal de usuários, de fazer todo o manejo de redução de danos, cuidar de crianças, filhos e mães usuárias. Infelizmente também tem muitas mães que acabam perdendo os filhos para conselho. Também é uma área que a gente, infelizmente, tem uma incidência muito grande de violência contra a mulher também. Então, mulheres relatam muita violência pra gente. Então, é um aprendizado bem diferente. Então, são coisas que eu não via com muita frequência no meu outro cenário. Mas nesse cenário atual também eu não vejo também muitas coisas que eu via no outro. Então é muito legal poder ter tido esse contato com os dois. Tem alguma coisa de presidiário ou comunidade indígena? Não tem, mas você tem um mês eletivo que você pode fazer isso. Então, uma ex-residente, ela fez uma comunidade indígena na Amazônia. Alguns vão para o sul, porque o sul é referência, né, em medicina de família. Alguns vão passar no sul, na parte da gestão, ou até nas próprias unidades básicas do sul. Tem gente que vai para fora do país também, existe essa possibilidade, né? A Unicamp tem muito vínculo com a universidade de outros países, então é bem fácil. E a Unicamp também é muito aberta, viu? Pelo que eu vejo, o que a pessoa quiser fazer é possível.
Como é que fica seu emocional? Você fica abalada depois de um dia de trabalho? Eu fico, então, foi bom você tocar nisso, né, porque foi algo que uma preceptora especial, assim, notou já desde o começo, que eu me envolvia demais. Eu realmente ficava muito abalada com os casos e que isso poderia me afetar de alguma forma, né, então, os preceptores da medicina de família, eu acho que o médico de família no geral, né, como ele tem esse olhar ampliado, um olhar ampliado de treinar isso mesmo, os próprios preceptores médicos de família têm esse olhar ampliado para nós mesmos. Então, foi muito legal, assim, a minha professora detectar esse meu tipo de sofrimento e ela me recomendou fazer a psicoterapia, que eu até segui o conselho dela, né, eu comecei a fazer porque eu vim de uma realidade muito diferente, né, eu nunca tinha visto esse tipo de situação. Eu tinha passado, assim, brevemente na faculdade de medicina por áreas carentes, por zonas de periferia, mas eu nunca tinha tido tanto contato com uma mulher abusada, eu nunca tinha tido tanto contato com uma família que não tem o básico para sobreviver. Então, isso, sim, foi mexendo comigo. Então, eu me sentia muito, muito impotente por vários motivos, né? Então, a residência é um ano estressante, né? E principalmente a medicina de família, você entra e você se depara com uma realidade de que você praticamente não sabe nada, porque é uma área abrangente demais, e você nunca vai saber tudo, obviamente, em nenhuma área você vai saber tudo, mas eu não posso encaminhar toda hora, por exemplo, chegou um caso de, sei lá, alguma coisa que eu não faço ideia. Eu tenho que tentar estudar e tentar melhorar a princípio antes de tentar encaminhar, porque se eu não souber nem o que como é que eu vou mandar? Então, eu me senti muito sobrecarregada de carga teórica por conta própria mesmo. Eu que queria estudar tudo que eu via pela frente, porque residência é para isso, né? A gente está lá para estudar. Então, eu me deparei muito com essa abrangência da área, até considerei nessa hora que eu fiquei um pouco baqueada por conta disso, trocar de área, porque eu falei, eu acho que eu prefiro ser especialista numa matéria, porque eu vou pegar uma matéria e vou destrinchar ela até o fim, do que eu pegar todas as matérias e não saber exatamente qual é o meu limite. Eu acho que é muito difícil saber o limite do médico de família. Então, esse foi um dos sentimentos que eu tive na residência. Então, é uma impotência muito grande diante do oceano de conhecimento que eu gostaria de ter. E principalmente a impotência de não conseguir resolver um problema. Então, você está no hospital, você recebe um paciente com, vamos pensar no caso cirúrgico, um problema intestinal cirúrgico, você opera, ele resolve, ele vai embora. E na UBS eu recebo um paciente desempregado que tem medo da violência, e isso tudo está gerando uma hipertensão nele, que ele está ficando muito ansioso. Então, é difícil, eu queria poder dar um emprego para ele, mas não posso. Então, eu vou ter que tratar a hipertensão, tentar deixar ele um pouco melhor para conseguir lidar com isso e conseguir buscar um emprego. Mas você vê que tem muitos fatores, além do que você pode atuar, que estão impactando na saúde do seu paciente, e você não tem muito o que fazer. E isso eu tenho até um exemplo de um caso da minha colega, na verdade, da minha colega R1, que ela atendeu uma vítima de violência sexual, uma adolescente. E essa minha amiga ficou extremamente mexida, e eu também fiquei mexida por tabela, assim, depois que ela me contou, que a gente desabafou sobre o caso, porque ela falou, eu queria poder tirar a dor daquela menina. Eu nunca vi uma menina sofrendo tanto na vida. Era uma menina de 14 anos que tinha sofrido violência sexual, e ela contava que, a menina mesmo contava que ela via o pênis dela cheio de sangue. Então essa cena ficava na minha cabeça, e eu falava, como eu queria poder apagar isso da cabeça da pessoa, para que ela não sofra com isso. E tem a outra frustração que eu tive, essa também foi uma frustração que eu ainda trabalho muito, né, porque eu sempre fui uma pessoa muito saudável e muito cuidadosa com a minha saúde, né. Quem me conhece sabe que eu sou bem natureba, adoro o estilo de vida saudável. E eu fico muito impressionada com pessoas que não querem se cuidar. Então, teve um caso que me marcou muito, né, que era uma paciente obesa, hipertensa, dislipidêmica, com hemoglobina glicada de 12, então estava com diabetes super descompensado, tomando uma garrafa de 2 litros de coca na minha frente. E eu já tinha orientado ela várias vezes a reduzir, e ela não aderia a nenhuma das minhas medicações, nenhuma das minhas orientações. Então, é muito difícil para a gente entender isso, que a pessoa tem autonomia, ela está muito bem orientada, mas ela não quer seguir, ela não quer se tratar. E isso também foi um aprendizado diferente para mim, porque a gente termina a faculdade com essa ansiedade de que a gente tem que deixar o paciente pleno de resolver tudo. E não é assim. Maitê, agora eu vou voltar bastante e te perguntar, quanto é a bolsa de residência médica?
Então, a bolsa de residência médica da Unicamp, ela no momento ela não tem complementação, então é a bolsa de 3.300, a bolsa normal de todas as residências. E aqui vale ressaltar que existem residências que complementam a bolsa através da prefeitura. Então, a Santa Marcelina é uma delas, o Einstein é uma delas, o Sul também. Residências de prefeitura geralmente complementam a bolsa, porque você também é considerado funcionário da prefeitura. E a Unicamp, no ano que vem, vai ter a bolsa complementar. Então, para quem for entrar no ano que vem, já provavelmente vai ter a bolsa complementada, só não sei dizer o valor da Unicamp que vai ser. E isso faz parte de um incentivo, né, de formação de médicos de família, porque a gente precisa, mais do que nunca, de médicos de família de verdade, né? É um grande erro, infelizmente, do nosso país achar que colocar recém-formados, de que colocar médicos sem esse tipo de especialidade, trabalhando na atenção primária, que é o nosso principal foco de atuação, irá resolver algum problema. E a gente sabe que não, porque a gente aprende muito a como lidar com os problemas mais complexos, como gerir os recursos de quando pedir ou não um exame, de ser realmente resolutivo em um profissional só. A nossa resolutividade gira em torno de 85%, 90%. Então, é um treinamento que eu consigo comparar mesmo, porque eu trabalhei em residência e eu fazia muita coisa errada, eu fazia muita coisa em que gerava gasto desnecessário, eu comia muita bola. Então, isso acontece e hoje eu vejo que a residência me prepara muito bem para esse mercado. E é muito importante ressaltar também que o mercado não é só o SUS, não é só as unidades básicas de saúde que a gente conhece. O médico de família está sendo sugado pelo sistema de saúde suplementar, que é o convênio, vários tipos de convênio, você pode ter consultório. Então, é uma especialidade que está crescendo demais mesmo. Legal, Massa. Maitê. Ah, Maitê, é isso. Muito obrigada. É isso? Sim, foi ótimo. Medicina de família, a área mais maravilhosa do mundo, juro. Não, dá pra perceber, tu fala empolgada. Não, você tá super empolgada e você fala com muito amor, assim, é bem bonito. Ai, gente, pois é, eu sou muito apaixonada mesmo. Ô, Rodrigo, você pode começar contando um pouco sobre sua história? Bom, eu fiz medicina na Universidade de Pernambuco, lá em Recife, que é a cidade de onde eu venho. Eu me formei em 2002, já tem um tempinho, né? 18 anos. E assim que eu me formei, eu resolvi não fazer residência de cara. Eu resolvi trabalhar um pouco para entender melhor o que é que eu queria fazer da vida, porque eu ainda tinha muitas dúvidas em relação a não só a especialidade, mas em relação à carreira médica como um todo, sabe? Eu não estava ainda certo de que eu queria segui-la não, mesmo tendo terminado o curso. Então, eu fui trabalhar na Unidade de Saúde da Família, no interior do estado, lá em Pernambuco. E, enfim, a minha primeira experiência foi super positiva. Naquela época, a gente não tinha muito contato com o trabalho nesta saúde da família dentro da universidade, porque ela ainda estava muito no início, as coberturas não eram tão grandes e nem se falava no assunto na faculdade, era uma coisa bem inicial ainda. Então, essa minha primeira experiência foi super positiva. Eu trabalhei com uma enfermeira muito boa, que conhecia muito a área, conhecia muitos pacientes, fazia um trabalho bem qualificado, assim, tanto do ponto de vista da prevenção, como de assistência mesmo, de cuidar das pessoas que moravam ali. Então, eu achei aquilo ali bem interessante e resolvi trabalhar ali por mais um tempo. Acabei mudando para um outro município também próximo e somando esse tempo nesses dois municípios, eu fiquei 2 anos e meio trabalhando sem fazer a residência. E daí eu resolvi que eu queria trabalhar naquele espaço mesmo e que, já que era para trabalhar ali, eu precisava me formar melhor para poder fazer um bom serviço. Então, eu voltei para Recife para fazer a residência. Fiz a residência entre 2005 e 2007. E, na época, era uma residência que não era uma residência reconhecida como uma residência de medicina de família pela Comissão Nacional de Residência Médica, era uma residência multiprofissional. Então, depois da residência, eu precisei fazer a prova de título da Sociedade de Medicina de Família e Comunidade, da Sociedade Brasileira, e fiz a prova, passei, e desde então eu recebi a especialização, o título, né, de especialista em
em medicina de família e comunidade. Você fez residência multidisciplinar. Na época não existia... Multiprofissional, desculpa. Porque na época não existia a residência de medicina da família e comunidade, é isso? A residência existia, mas não em Recife, que era onde eu morava. Entendi. Então, para eu fazer a residência em medicina de família e comunidade, eu teria que sair de Recife para uma outra cidade. Então, como tinha a residência em Recife, que era multiprofissional, era uma residência onde a gente recebia formação junto com enfermeiros e com dentistas, eu optei por fazer, mesmo sabendo que, por ser uma residência multiprofissional, eu ia perder algumas especificidades da parte médica mesmo, da parte clínica. Mas, para mim, era uma opção mais razoável do que mudar de cidade. Então, eu fiz a residência e depois eu estudei para obter a prova de título, né? No Brasil, a legislação permite que você obtenha a habilitação para atuar em uma especialidade médica, fazendo a residência médica ou sendo aprovado na prova de título organizada pela Sociedade da Especialidade. E aí você começou a trabalhar onde? Depois que você obteve a prova depois que você foi habilitado como médico da família? Então, durante a residência eu tinha feito um estágio no Ministério da Saúde, um estágio em gestão, participando de algumas atividades na sede do Ministério em Brasília, e acabei prorrogando o meu vínculo com eles, fiquei recebendo uma bolsa trabalhando nessa parte de gestão, porque eu estava esperando a convocação num concurso que tinha acontecido lá em Recife para médico de família. Então, fiquei uns 6 meses ligado ao Ministério e depois comecei a trabalhar na Unidade Básica de Saúde lá em Recife, na periferia de Recife, já como funcionário concursado, né, estatutário da Prefeitura do Recife. Isso aí foi em 2007. Eu fiquei nesse mesmo local trabalhando até 2009. E aí, em 2009, eu dei uma virada, uma guinada, porque me convidaram para voltar a trabalhar um pouco na gestão. No Ministério da Saúde? Não, dessa vez na Secretaria de Saúde do Estado, na Secretaria de Saúde de Pernambuco. Legal. Então, eu fui trabalhar lá coordenando eu era superintendente de atenção primária, ou seja, era responsável pelas ações voltadas para a atenção primária desenvolvidas pela Secretaria Estadual. Eu fiquei 4 anos nessa posição e foi muito bom, muito, muito importante para me dar uma noção melhor de como as coisas funcionam, porque eu acho que a gente, quando está só envolvido com assistência, a gente não tem muita noção de como as coisas são decididas em âmbito gerencial, sabe? E aí, às vezes, a gente não entende, por que tal exame não chega, por que é tão difícil conseguir determinadas coisas. E aí, quando a gente está na gestão, a gente consegue desenvolver um olhar mais acurado em cima disso aí. Eu fiquei 4 anos na gestão, cansei, estava com saudade de ser médico de novo. E aí, em 2013, eu voltei para a Prefeitura do Recife para atuar como médico novamente. Daí, eu fiquei trabalhando em Recife como médico de família de 2013 até 2016, e aí em 2016 eu tinha feito o concurso para médico de família em Brasília e fui chamado pelo concurso. Então resolvi mudar de cidade, sair de Recife, vim para Brasília no meio de 2016 e estou aqui trabalhando como médico de família até hoje. Aonde que você trabalha em Brasília? Eu trabalho numa clínica da família, que é uma unidade básica maior, ela tem 6 equipes de saúde da família, que fica em Samambaia, que é uma região administrativa localizada no sudoeste do Distrito Federal. Rodrigo, eu quero muito saber sobre a sua rotina nas unidades básicas em Recife. Então, a atuação do médico de família, uma coisa que não dá para a gente reclamar é da coisa ser repetitiva, né? A gente recebe de tudo. Mas a forma de organização do serviço, ela pode interferir nisso aí. Em Recife, quando eu comecei a trabalhar, a organização das ações dentro das unidades era muito voltada para o que eles chamam de ações programáticas. Então, tinha um turno de atendimento para pessoas com hipertensão, um turno para fazer pré-natal, um turno para fazer puericultura, né, que é acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de crianças. Enfim, turnos definidos para você fazer atividades específicas, e isso acaba limitando muito as possibilidades que a população tem de encontrar assistência nos serviços. Assim. Não tinha, para fazer uma brincadeira, não tem o dia da dor nas costas, não tem o dia da insônia, não tem o dia
enfim, de doença de pele. E aí, isso não era legal. Mas o que acontecia? O paciente chegava lá com dor nas costas e aí falava, não, aqui não, porque aqui o turno é do... Naquele momento, e a gente está falando aí de uns 10 anos atrás, né, mais ou menos, naquele momento ainda existia essa visão de que queixas mais agudas não deveriam ser atendidas nas unidades básicas, que os pacientes deviam procurar serviços de referência, hospital, UPA, enfim, serviços de pronto atendimento, e que o trabalho na unidade básica de saúde consistia em ficar trabalhando mais voltado para ações de prevenção. Até hoje muita gente acha isso e fala, a saúde da família é prevenção e promoção, mas na verdade isso é um engano gigante, porque no mundo inteiro os serviços de atenção primária à saúde, eles são organizados para ser o primeiro contato das pessoas com o sistema de saúde como um todo. Então qualquer queixa que a pessoa tem, ela tem que ser atendida naquele espaço, porque é aquele espaço que tem que conhecer ela, que tem que conhecer a família dela, que tem que saber do histórico daquela pessoa, enfim, para poder compreender melhor aquele problema que chega naquele momento. Então, no início da minha atuação profissional, eu achava muito limitado esse trabalho de ter a minha agenda toda tomada por determinadas questões. E aí eu entendi depois, enfim, estudando e conversando com colegas a respeito, que não precisava ser daquela forma. E, na verdade, isso foi uma agenda tocada até pelo próprio Ministério da Saúde, que hoje já nem recomenda que as agendas sejam organizadas dessa forma, embora ainda seja uma coisa que a gente veja em alguns locais mais, enfim, afastados ou com profissionais que estão mais desatualizados. Então, depois eu comecei a atender de forma mais livre, assim, investindo muito no que a gente chama de atributos da atenção primária, especialmente esse do primeiro contato, que é o de você ser o primeiro recurso das pessoas em qualquer circunstância. Então, o cabelo está caindo, a unha está encravada, eu estou com palpitação, ou estou achando que estou deprimido, enfim, qualquer problema chegue para aquela equipe, e aí, do ponto de vista médico, chegue para o médico de família e comunidade, para que esse médico faça uma abordagem geral, uma abordagem mais ampla daquela pessoa, e possa lidar de forma mais adequada com os problemas. Por exemplo, uma pessoa que chega com a palpitação, ou seja, com a percepção de que o coração está batendo mais rápido ou mais forte, ela pode achar que aquilo é um problema do coração e pode não ser, pode ser um episódio de ansiedade, por exemplo. Então, é importante ter essa figura desse médico generalista que conhece a história da pessoa e consegue contextualizar aquele problema, aquela queixa, numa história maior, para poder definir melhor o que está acontecendo. Porque você falou assim, quando a gente não está na gestão, a gente não sabe por que não chega, por que os exames não saem e tal. Uhum. E aí não sei se você conseguiu descobrir, assim, se... Eu consegui descobrir muita coisa, assim, Vitória. A gente está falando, assim, o principal mercado de trabalho do médico de família e comunidade hoje é a estratégia de saúde da família, né? São as unidades básicas de saúde que são organizadas e estruturadas pelos municípios do país. Na política de saúde do Brasil, essas unidades são estruturadas pelos municípios e são financiadas pelos 3 entes federados, pelo próprio município, por recursos dos estados e por recursos federais. Basicamente, quem paga é o município e o governo federal mesmo, a participação dos estados, historicamente, é muito pequena. Então, o que é que deu para ver na gestão? Primeiro que tudo é muito complicado porque a gente tem uma tradição muito burocrática, né, de organizar as coisas. Então, sempre tem a diretoria daquilo que ligada à coordenação não sei de onde, ligada ao superintendente não sei do quê. Então, todos os processos de decisão dentro do ambiente de gestão no Brasil, eles passam por muita burocracia, por muita gente opinando, o que, por um lado, pode ser positivo, porque quanto mais gente opinando sobre um tema, mais provável que a gente consiga encontrar problemas, né, naquela determinada ação, mas, por outro lado, a gente sabe que nem sempre as pessoas que estão na gestão, elas estão plenamente capacitadas do ponto de vista técnico para fazer gestão em saúde. Muitas vezes elas vão parar na gestão por uma indicação política, porque conhecem alguém, e isso muitas vezes atrapalha o ambiente de gestão, porque
você tem que ficar explicando coisas elementares, coisas muito básicas sobre o funcionamento do sistema para uma pessoa que não tem muito background, muita bagagem nesse sentido. O que eu descobri na gestão foi, primeiro, que a burocracia atrapalha muito. Segundo, que eu achava que tinha muito mais roubalheira do que deu para ver na prática. Eu acho que o principal problema da gente é a dificuldade para fazer as coisas mesmo. Os recursos são poucos, os recursos que tem disponíveis e são poucos, eles são disputados por muita gente, por muitas ações. Então, dentro de um ambiente de gestão, muitas vezes você tem briga por... as pessoas querem fazer um curso de formação em pré-natal, mas quem está querendo organizar uma coisa voltada para a hipertensão disputa esse recurso com quem está ali. Então, tem uma necessidade muito grande de você não só saber argumentar do ponto de vista técnico, mas saber argumentar do ponto de vista político, ou seja, considerando o contexto onde aquela decisão está sendo tomada. Isso, para o médico de família, é uma habilidade essencial, porque, como a gente trabalha em unidades básicas de saúde, a gente costuma dizer que o hospital é meio que a casa do médico, né? Lá tudo acontece do jeito que o médico manda. O médico vai lá e escreve num papel: dieta pastosa, pouco sal, dipirona de 6 em 6 horas, tal antibiótico 2 vezes no dia, colher exame e tal horário. O hospital tem essa característica de ter controle. Na unidade básica de saúde, na atenção primária à saúde, a gente não tem tanto controle assim sobre as pessoas. Não adianta eu dizer tudo que um paciente deve fazer, ou supostamente deve fazer. Eu preciso convencê-lo disso. E para poder convencê-lo disso, eu preciso considerar todo o contexto no qual aquela pessoa está inserida. Eu não posso fazer uma orientação alimentar se aquela orientação que eu estou dando não dialoga com o cardápio que aquela pessoa tem. Eu não posso prescrever um medicamento se a pessoa não tiver nenhum recurso para comprar medicamento e esse medicamento não estiver disponível na farmácia do SUS. Entende? Eu preciso desenvolver habilidades de diagnóstico, inclusive para fazer diagnósticos quando me faltam recursos importantes, como alguns exames mais caros ou mais difíceis de conseguir. E uma das coisas que é muito forte para a gente é o que a gente chama de medicina centrada na pessoa. Então, a medicina ela tem que atender os interesses de quem está procurando o cuidado e não do médico. Isso, para você levar para o ambiente de gestão, é bem importante, porque faz com que o gestor não tome decisões muito descontextualizadas. Então, eu acho que é uma opinião que eu tenho, eu acho que é essa característica do médico de família que torna ele um profissional muito atrativo para a gestão, além da óbvia demanda de, como a estratégia de saúde da família está em crescimento no país, a gente precisa ter cada vez mais gente que entenda sobre ela dentro dos ambientes de gestão. Eu fiquei 4 anos na gestão e cansei, embora tenha sido muito positivo. Eu sentia muita falta. Pra gente. Eu cansei de não... É que assim, o ambiente de gestão, ele é um ambiente em que você demora muito a ver o resultado do seu trabalho. Você planeja uma ação que demora meses para acontecer, que às vezes atrasa por coisas que não estão no teu controle. Então, isso me angustiava bastante. E eu também estava com muita saudade de atender pessoas mesmo, de lidar com os problemas das pessoas no dia a dia. E o trabalho como médico, eu vejo o resultado do meu trabalho, via de regra, durante a consulta, ou alguns dias depois. Então, eu estava com saudade de ver com mais concretude que o que eu estava fazendo funcionava, sabe? E aí, eu resolvi deixar a gestão e voltar a atuar como médico de família. Isso lá em 2013. E depois em Brasília mudou algum cenário? Mudou os pacientes? Mudaram o perfil deles? Olha, tem 2 mudanças grandes. Assim. A primeira é a mudança mais dura no sentido da mudança epidemiológica. Como o ambiente em Brasília é diferente do ambiente em Recife, as doenças que atingem a população, elas têm algumas diferenças. E, por exemplo, a variação de acordo com o período do ano. Então, as doenças do período seco, as doenças do período de chuva, isso foi uma coisa que eu tive que aprender meio que na marra aqui, porque em Recife é mais fácil, assim, é mais ou menos a mesma temperatura o ano todo e a umidade é a mesma o ano todo, não tem muita variação.
Então, essa diferença da epidemiologia dos problemas é uma mudança perceptível, mas tem uma outra diferença, que é a forma de organização do processo de trabalho como um todo, sabe? Eu acho que em Recife as coisas eram um pouco mais avançadas, no sentido da percepção da importância do papel do generalista, de que eu tenho que ter aquele cara ali atuando de forma autônoma e perto das pessoas, em unidades bem inseridas nos locais onde as pessoas mais precisam mesmo. E aqui em Brasília não, as unidades são maiores, você vê local com unidade com 5, 6, 7 equipes, às vezes localizado em grandes aglomerados urbanos. Então, para você fazer uma visita domiciliar, você precisa se deslocar bastante, está longe das pessoas que mais precisam. Eu acho que tem umas diferenças também nesse sentido, mas que não é nada incontornável, não. Desde que você tenha essa capacidade de analisar bem o contexto para poder agir, eu acho que tudo flui. Como assim está longe das pessoas que mais precisam? Bom, os locais que eu trabalhei em Recife eram basicamente unidades muito pequenas, com 1 a 2 equipes, no máximo 3, que estavam bem inseridas em comunidades muito carentes, por exemplo. Assim, eu trabalhei num local em Recife que eu não conseguia chegar na unidade no meu carro, eu tinha que deixar numa rua externa e tinha que entrar por dentro da comunidade, que eram vielas estreitas, até chegar na unidade, porque ela tinha sido colocada ali estrategicamente para ficar mais perto das pessoas que tinham maior fragilidade, maior vulnerabilidade do ponto de vista socioeconômico, que faz com que elas adoeçam mais e tudo mais. Aqui em Brasília já tem uma lógica mais gerencial de, por exemplo, vamos pensar na economia de escala e botar uma unidade com 6 equipes, porque isso aí a gente consegue atingir uma região de 20 e poucas mil pessoas, e aí essa unidade acaba ficando distante, às vezes, 4, 5 quilômetros da casa das pessoas. Então, aquela concepção original da estratégia de saúde da família, da pessoa ir andando até a unidade de referência dela, isso meio que se perde. Eu tenho pacientes que têm dificuldade para me acessar porque eles têm dificuldade de pegar ônibus, por exemplo. Não tem grana para pegar ônibus. Quando é idoso, eles têm o passe livre e tal, mas quando é adulto jovem, não tem. Então, às vezes o cara tinha consulta, mas não tinha grana para pegar o ônibus. E aí chegar atrasado na consulta porque teve que andar 4 quilômetros para chegar lá. Então, são umas coisas assim que eu acho que saem um pouco das necessidades mais evidentes das pessoas e atendem muito mais a uma necessidade da gestão de deixar tudo mais fácil de gerenciar, sabe? Como é a sua contratação? Você é contratado em regime de seletista, CLT ou PJ? Como que funciona isso? Não, eu sou estatutário. Eu fiz um concurso público, eu fiz esse concurso em 2014 e fui chamado para assumir o cargo em 2016. Eu fiquei 3 anos em estágio probatório e no meio do ano passado eu concluí o estágio probatório, então hoje eu sou o que se chama de servidor público estável. E isso me dá uma tranquilidade absurda para trabalhar, sabe? Porque eu já trabalhei em cenários, eu falei mais cedo que tinha trabalhado em cidades do interior de Pernambuco, por exemplo. Nessas cidades eu não tinha nem contrato, nada assinado, era coisa de boca mesmo, que eu ia atender. E assim, recebia... Mas peraí, aí você... Combinavam contigo, você ia atender e você recebia o dinheiro depois? Isso, e pagava no fim do mês, depositava na conta, tinha um contra-cheque fajuto lá. Tem de tudo. Contratação de médico de família nesse país, especialmente nos municípios menores, mas no interior, tem de todo jeito. Nossa, Rodrigo, explica mais um pouquinho sobre isso, fiquei interessada. Tá, então deixa eu explicar. O que é que a gente tem hoje? A gente tem formas de contratação. A gente tem o concurso público, né, em que você vira servidor público estatutário. Você tem a contratação por CLT, onde empresas te contratam, assinam tua carteira, e, enfim, que é um regime mais utilizado no setor privado, mas também é muito utilizado no setor público, por exemplo, nas organizações sociais. Então, o Rio de Janeiro é um exemplo concreto disso agora. O município do Rio fez contratos com organizações sociais para gerirem serviços de saúde do município. E essas organizações contratam via CLT os profissionais que vão atuar lá. Aí agora no Rio teve um problema porque o contrato da organização social com a prefeitura deu problema
o recurso atrasou e elas não tinham dinheiro para pagar os contratos e começaram a demitir profissionais. Então, o Rio está passando, na verdade, por uma crise de desassistência à saúde, porque, como esses servidores, esses profissionais não tinham a estabilidade de um servidor público, eles acabaram ficando à margem de questões políticas e a gente sabe que na política o cara corta dinheiro muito facilmente e as pessoas ficaram sem médico, por exemplo. Mas o regime seletista, né, é uma possibilidade também. E aí tem outros regimes que estão ali no limbo da legislação, né, esse regime de PJ, por exemplo, de contratação por pessoa jurídica, que é uma coisa que há dúvida se é uma coisa legal ou não, tem discussão no judiciário em cima disso, mas é do médico estruturar uma pessoa jurídica própria dele e ser contratado através dessa pessoa jurídica. Isso reduz a carga tributária e facilita as coisas para quem contrata. Mas, enfim, eu não sou da área, não consigo falar com mais detalhes. E tem a várzea, que é a contratação... Que é acima da margem da lei. Além da margem da lei. É o pessoal que opera além da margem da lei, especialmente em municípios menores, especialmente em municípios do interior do país, onde os contratos são de boca, ou é um contrato assinado num papel que não tem muita validade jurídica, e aí você fica, por exemplo, à margem de coisas como um município que eu trabalhei lá no comecinho da minha carreira, eu era recém-formado, e aí em dezembro os contratos de todo mundo eram contratos de boca, assim, precários, e aí o secretário disse, olha, não vamos pagar 13º a ninguém porque a gente não tem dinheiro. E a gente não tinha nem como reivindicar aquilo legalmente porque não tinha contrato, não tinha nada daqui que se provasse qualquer coisa, e aí todo mundo ficou sem 13º, entendeu? Ou muitos colegas que eu tenho que trabalharam em municípios que deram calote, o cara ficou 2, 3 meses sem receber, desistiu, resolveu ir embora e nunca mais recebeu esses 2, 3 meses. Infelizmente tem de tudo, mas eu acho que é uma coisa que está diminuindo, e eu acho que com essas iniciativas do governo federal de bancar a contratação de médicos, antes tinha o programa Mais Médicos, né, que estava fazendo contratação por bolsa, e agora tem o programa Médicos pelo Brasil, dessa gestão que está fazendo a contratação que é inicial por bolsa, mas depois vai ser por CLT. Eu acho que isso melhora muito o cenário, porque esses médicos vão exatamente para os municípios que mais costumavam dar calote, mais costumavam criar problema. Então, acho que tem um cenário mais confortável para os médicos de família que forem chegar no mercado aí, nesse sentido. A gente pode supor que os municípios que dão calote são os de comunidade mais fragilizada? E essa é a tristeza, a crueldade da história. Normalmente, os locais que são mais frágeis, que mais precisam, são os que são menos estruturados e, por conta disso, lidam mais com essas adversidades. Rodrigo, eu posso te perguntar sobre remuneração? Você fica confortável em responder? Sem problema. Ah, que bom. Quanto que ganha o médico da família? Então, como os contratos, pensando no médico de família que trabalha na estratégia de saúde da família, né? Ou seja, ele trabalha para gestões municipais. Como a contratação é do município, então cada município tem um salário específico. Então, essa realidade salarial vai variar muito. O Brasília, por exemplo, paga um salário bom. Quando se soma o salário com as gratificações e tudo, você consegue chegar num salário bruto em torno de 20 mil, que é uma remuneração que para mim é boa, embora para muitos colegas de outras especialidades, principalmente, achem que é pouco. Eu estou bem satisfeito com o que eu ganho aqui, até porque eu tenho outras fontes também, eu dou aula na universidade e tudo mais. Mas eu acho que dá para a gente pensar num valor médio de remuneração para o país, que é esse valor que tem sido praticado pelo governo federal, no Mais Médicos e agora no Médicos pelo Brasil, que é uma remuneração ali que parte de 11, 12 mil e podendo aumentar em função do cenário onde você esteja. Normalmente, municípios mais distantes pagam mais caro para ter médico, mas em compensação o risco de calote é maior, por exemplo. Então, essa remuneração vai variar em função de várias questões. Eu não acho que faz sentido o cara reclamar de ganhar 20 salários mínimos, entende? Então, eu acho que falta um pouquinho de consciência social também, de que para tu deixar de ganhar 20 salários mínimos e passar a ganhar 25, esse dinheiro está vindo de algum lugar.
E ele provavelmente está deixando de remunerar pessoas que estão numa situação salarial muito mais frágil. Dentro da área da saúde, por exemplo, a minha atuação junto com a enfermeira que trabalha comigo na minha equipe, nossa, a gente atua como carne e unha, sabe? E eu tenho as minhas responsabilidades, ela tem as dela. Óbvio que por ser médico, eu tenho um pouco mais de responsabilidades do que ela, entendeu? E isso faz com que o meu salário seja um pouco maior, mas é só um pouco maior, também não é nada extraordinário, não. E o salário que eu ganho me permite ter uma vida, cara, absolutamente confortável. Eu tenho minha família, vivo com conforto. Eu acho que não faz muito sentido pensar além disso, não, mas eu sei que eu estou falando isso e vocês devem estar ouvindo. Esse cara é maluco, porque médico não pensa assim, médico quer ganhar muito dinheiro mesmo. Rodrigo, você que passou por uma residência multiprofissional, você consegue dizer por que é valioso assim ter uma equipe unida dentro de uma UBS? Porque nenhum, e não só na UBS, Vinícius, eu acho que nenhum médico consegue trabalhar sozinho. No hospital, existe uma situação de hierarquia que coloca o médico ali no topo da cadeia alimentar, digamos assim. Então, no hospital, o médico dá ordem a todo mundo. No hospital, o médico dá ordem ao enfermeiro, o médico dá ordem a qualquer profissional que trabalhe lá junto com ele. E isso faz com que ele, muitas vezes, não perceba o trabalho duro que esses profissionais fazem e o tamanho do impacto que o trabalho dessas pessoas tem na vida dos pacientes, sabe? O camarada está no hospital e vai lá todo dia de manhã fazer a evolução dos pacientes que estão sob cuidados dele, e ele fica ali, sei lá, 15 minutos por paciente, se muito. Ele vai lá, olha como está, conversa um pouco, olha o que saiu de exame de um dia para o outro, vai lá, mexe na prescrição e cai fora. Só que quem está garantindo os medicamentos, quem está garantindo as prescrições, quem está garantindo a alimentação, quem está garantindo o exame, quem está dando conforto àquela pessoa para que a internação seja tranquila, é toda essa multidão de profissionais que estão trabalhando ali num nível hierarquicamente inferior a ele, ele não percebe. Na saúde da família, na atenção primária, eu acho que esse lance da hierarquia ele é bem menor. Eu ainda acho que existe sim uma tendência do médico liderar as equipes, especialmente quando ele tem esse perfil de liderança e sabe trabalhar em equipe. Por quê? Porque ao médico vão caber as decisões mais duras, mais pesadas em relação à definição de tratamento, enfim. Mas os casos mais complexos que eu tenho na minha realidade, eu discuto com a enfermeira que trabalha comigo. E muitas vezes ela me faz enxergar o caso, a situação, de uma maneira que eu não estava vendo. Porque às vezes ela conhece melhor o paciente do que eu, ou conhece melhor a família do que eu conheço, sabe? Então, eu acho que a relação na medicina de família, na estratégia de saúde da família, ela é um pouco mais horizontal. E isso faz com que a gente enxergue tudo de bom que os outros colegas estão fazendo também. E aí, obviamente, você percebe que sem aquela equipe você não vai fazer quase nada. E aí ou você desenvolve suas competências de trabalho em equipe, ou você não se cria nesse espaço. Soft skills, né? Como diriam os millennials. É bem por aí, exatamente. Não, acho que a gente está contemplado, assim. Beleza, então. A gente que é leigo na medicina, a gente talvez faça umas perguntas meio... leigas de medicina. Mas é isso daí. Eu queria falar mais uma coisa. Agora que vocês falaram, a gente que é um pouco leigo na medicina, eu acho que muita gente dentro da medicina é leigo sobre o trabalho do médico de família, sabe? Então, eu acho que é importante esclarecer bem o que é que o médico de família faz. O médico de família, ele é, no fim das contas, o único profissional médico que atua sem qualquer restrição. Então, eu não tenho restrição de sexo, de idade, de localização do problema, de tipo de problema que a pessoa apresenta. Se você olhar todas as especialidades, elas atingem um público específico. Ou separa por idade, como geriatra ou pediatra, ou separa por sexo, ou por problemas relacionados ao sexo, como a ginecologia, enfim, ou problemas localizados por sistemas, como a nefrologia, a cardiologia, ou tipo de problema, por exemplo, o infectologista, que cuida de doenças infecto-contagiosas. Então, todas as especialidades atuam segundo alguma restrição.
E o médico de família e comunidade é exatamente o profissional que não pode ter restrição nenhuma. Então, o médico de família, ele é um clínico por excelência. Muita gente confunde e acha que o médico de família ele é muito mais voltado para a saúde pública, para a saúde coletiva. Óbvio que saber de saúde pública é muito importante para a gente, porque eu preciso contextualizar os problemas, mas o bom médico de família, ele é, antes de qualquer coisa, um excelente clínico. Um cara capaz de ter um raciocínio clínico muito bom, de identificar problemas o mais cedo possível para que ele consiga fazer intervenções de qualidade e, quando não for possível manter a pessoa saudável, resolver os problemas de forma mais rápida, gerenciando bem os recursos, evitando que a pessoa fique pulando de especialista em especialista ou fazendo toneladas de exames, sabe, sem que aquilo se materialize de fato em benefício para ela. Então, é uma especialidade que já é bem valorizada em vários outros países, que está sendo cada vez mais valorizada no país, e que eu acho que se as pessoas que estão chegando aí, quem está na universidade, quem está terminando a graduação, ou quem já terminou, mas está escolhendo especialidade, se aproximassem um pouco mais de bons médicos de família, elas iam se encantar um pouco mais com o que a especialidade tem para oferecer. Legal, Rodrigo. Pronto, desabafei. Que bom que você fechou essa fala. Nossa, desabafou bem, assim, meu Deus, que fala bonita. Ótimo. A gente fica por aqui. Não esqueça de seguir a Saná nas redes sociais, estamos no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Se você gostou do programa ou se você conhece alguém que queira fazer residência de medicina da família e comunidade, compartilhe o Sanarcast por aí, o podcast de quem estuda para a prova de residência médica. Tchau!